E repito, minha posição sempre foi pela cassação. Assim, o PSOL tem uma posição muito declarada, alinhamento político, filosofia, história. Nós não somos uma legenda de aluguel como a que elevou o presidente que está eleito ao poder, porque nós não estamos coniventes com a situação do abrandamento da pena, porque nós correspondemos e fazemos parte da luta das mulheres, da emancipação, da liberdade e da voz, que é tão necessária, principalmente em situações como essa, como aconteceu na Assembleia Legislativa. Quero dizer também que a tratativa que teremos aqui agora, daqui a pouco, né, que modifica os 119 dias para os 6 meses, está diretamente ligada ao fato, né, a questão sistêmica de que nós temos maioria de homens nessa casa, maioria de homens nos conselhos, maioria de homens em todos os espaços. E toda a reflexão e elaboração sobre a punição e sobre a situação do Cury estava mediada também por esses homens. Isso é um fato. E aí a minha pergunta é: qual o pacto que defende o Fernando Cury? Eu não estou falando do Fernando Cury enquanto indivíduo, eu estou falando dele como fruto de uma lógica de poder, de uma lógica cultural que impõe, que coloca os homens em situação de poder, de modo a fazer o que eles bem entenderem com o corpo das mulheres, inclusive a decidir qual é a pena e qual é o julgamento que vai incidir caso eles rompam alguma regra, né, relacionada a isso. Então, esse pacto que deve ser muito questionado aqui por nós. Eu ouvi de deputados aqui, se fosse comigo, eu também não aceitaria 6 meses. Deputados que votaram pelos 119 dias, queriam votar pelos 119 dias. A questão é, como não é no seu corpo, como é no corpo da outra, que é uma mulher, logo eu posso relativizar isso a ponto de construir uma sanção que efetivamente não dê conta da gravidade do que aconteceu. O que a Lesp está tentando fazer aqui é tapar um buraco de canhão com um band-aid. A medida que faria, de alguma forma, a Lesp se posicionar de forma contundente e desejável em relação ao que a população pede seria a cassação. Qualquer outra medida vai, novamente, incidir a Lesp o papel de um lugar majoritariamente masculino que decide de forma ponderada aquilo que rompe com um pacto civilizatório mínimo. Fico muito feliz que muita gente tenha se solidarizado, mas eu quero dizer que solidariedade a Isapena é pedir cassação, que é o que ela pede. Repito, solidariedade a Isapena é pedir a cassação, é assim que ela está pedindo. De outro lado, ficam acionando um discurso de misericórdia, né, que eu acho que é pertinente, né, mas não retire de nós que defendemos a cassação também a capacidade de sermos misericordiosas e benevolentes. Não se trata desse juízo, não é esse julgamento moral que deve ser feito numa situação como essa. Tanto que a mesma misericórdia não é vista, por exemplo, quando projetos que querem defender as pessoas LGBTs ficam atravancados na casa. E, ao mesmo tempo, projetos que vão ferir a construção de cidadania das pessoas LGBTs passam de forma incólume e de forma muito rápida aí na tramitação da casa. A gente está falando de violência contra as mulheres cisgênero. E eu nunca falei isso para vocês. Imaginem um tipo de violência verbal que acontece comigo, já aconteceu muitas vezes aqui com deputados dessa casa, perguntando sobre minha genitália, perguntando sobre meu órgão genital, fazendo piada em grupo de WhatsApp, entre outras coisas que eu não quero nem relembrar de tão doído que isso é. Eu só quero apontar para isso para que, como a gente se comove, e tem que se comover mesmo, pela luta das mulheres cisgênero, isso é muito importante, e isso só foi alcançado depois de muita luta, porque até então nós tínhamos, dentro do juridiquês, a possibilidade do homem fazer o que quisesse, até matar suas companheiras, pelo pressuposto de defesa da sua honra. Que bom que isso está em modificação. E eu espero que se estenda para outros grupos que estão em condição de vulnerabilidade, do olhar invasivo e violento
da sociedade. Isso é uma punição exemplar. É isso que a sociedade espera, que a Lespe diga que não é aceitável um caso, uma situação que acomete as mulheres cotidianamente. Se vocês dão um Google, vocês vão ver que a cada 10 segundos uma mulher assediada, os números são absurdos. Em contrapartida, o número de denúncias diminuiu. Isso diz respeito a essa morosidade, a essa dureza, para se validar algo que já deveria estar no cerne da discussão de qualquer sujeito e sujeita ética da contemporaneidade, que é o respeito às humanidades de qualquer um que seja. Durante a defesa no Conselho de Ética, a defesa do deputado Fernando Cury no Conselho de Ética, em nenhum momento houve algum posicionamento de resiliência em relação ao ocorrido. Muito pelo contrário. Foi dito, inclusive, que aquilo que ele fez foi um gesto de gentileza. Um gesto de gentileza. Foi chamado um perito. Um perito foi chamado para dizer que aquilo não era um assédio. Eu estou falando dele, mas não só como indivíduo, mas como um sujeito, homem, dentro de uma sociedade machista, está se repensando de forma propositiva a mudar isso. Não basta só não tocar. Eu quero ver verbalizar. Eu quero ver defender outras mulheres, quando isso não acontecer dentro do parlamento. Repito, se fosse na casa de vocês, o tratamento seria outro. Só que esquecem que essa casa não é uma casa privada, é uma casa de todo mundo, porque é a casa do povo. Repito o que falei anteriormente. Não é contra ele, não é sobre ele. Eu tenho uma perspectiva antipunitivista e de abolicionismo penal. Eu estou tratando de uma dimensão de ordem coletiva. Como a situação que aconteceu na Lespe em relação ao Cury e Exapena impactam na coletividade. Impactam na coletividade. Nós estamos tratando de marco civilizatório. E essa decisão ela é política, porque nós sabemos muito bem que há frestas e buracos e possibilidades dentro da lógica jurídica, né, dentro do fazer jurídico, para que fosse possível, por exemplo, uma tentativa de cassação. E acho também que a Lespe tem que se responsabilizar por aquilo que for decidido e não reduzir a partir de uma pena que consideram possível de ser votada aquilo que deveria acontecer. Assumir isso, porque, repito, a imagem da Lespe continuará a mesma, porque 6 meses, 119 dias, não é o que se espera disso. O que se espera, ao invés de dizer pena, né, porque teve até uma falsa simetria que aconteceu hoje, e eu tenho ouvido assim constantemente, de falarem que a vítima vai querer sempre uma pena mais ácida, mais dura, vai querer uma pena de morte, vai querer... Isso é uma falsa simetria. A gente não está falando aqui de cárcere privado, a gente está falando de encarceramento, a gente não está falando de pena de morte, a gente está falando de demissão. É muito menor do que isso. Né? É muito menor do que isso. Me chama muita atenção, neste caso da Exapena, ver como, assim que o acontecido, né, essa lástima aconteceu, isso está noticiado pela Folha de São Paulo. Mais de 10 deputados foram no gabinete do Fernando Cury se solidarizar com ele. Sabe quantas pessoas foram no gabinete da Exapena? Eu e Mônica Seixas, a líder da bancada do PSOL. Isso é muito sintomático. Isso diz respeito desde a situação acontecida, do assédio, dos cúmplices que estavam presentes, de como eu vi alguns deputados chegarem até Exapena para pedir desculpa, dizendo que ele foi um babaca, ao processo do Conselho de Ética, até chegar aqui. Estava dado desde lá que quem não seria ouvida seria a Isa. A vítima, ela acaba sendo quase a culpada. Se ela não aceitar qualquer tipo de acordo ou solução para isso, como se ela não está aceitando porque não quer. É quase como se fosse um cala-boca.
A fala ontem da deputada Graziella foi muito brilhante, quando ela fala que se fosse num outro ambiente, no ambiente policial, ele sairia preso. Isso diz muito sobre quem somos nós e sobre como se decide as coisas dependendo do lugar que se esteja. E essa casa, não só essa casa, né, eu vou falar da classe política como um todo, se coloca como uma casta, como se estivesse numa sociedade estamental, na qual as leis comuns, as leis das pessoas, os códigos de civilidade comum não se aplicam. Isso não pode ser assim. Nós somos representantes. O pacto que defende aqui é um corporativismo. É, sim, uma relação de casta, estamental, como se a classe política estivesse distante e fosse diferente, quase como um lugar de superioridade em relação ao cidadão comum. A gente não tem coragem de admitir isso, mas é isso que acontece. As tratativas daqui não são as tratativas de fora. Não são as mesmas tratativas de fora. E quero repetir também que quando se fala em misericórdia e benevolência, eu tenho demais. Aqui eu exercito isso constantemente. Já exercitava na vida, mas aqui eu exercito constantemente ao ter que lidar com pessoas que falam do meu órgão genital em grupo de WhatsApp, por exemplo, ao ter que lidar com pessoas que eu sei que estão organizadas junto com essa manifestação que está aí fora da Lespe, que quando me veem na janela do gabinete falam que eu sou uma aberração transexual. Eu exercito a misericórdia todos os dias, mas o que eu não vejo é essa misericórdia sendo compartilhada, porque são poucos aqui que se solidarizam com isso. Porque a nossa solidariedade é como se fosse um código social apenas, para um bom dia, para uma boa tarde, para uma boa noite. Solidariedade é agir em relação àquilo que a gente se sente solidária. Não é uma nota de pesar, não é uma teoria, é agir. E eu repito, e a solidariedade a Isa-Pena é a cassação, é a demissão, melhor, porque talvez tenha medo desse nome cassação, é a demissão do Fernando Cury do trabalho a qual ele não se apresentou apto para cumprir de acordo com o decoro. Ponto.